Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo, Esperança Nossa. Meu nome é Augusto. Nós estamos aqui trabalhando sobre o livro do profeta Joel, numa série de sermões, e hoje nós vamos apresentar aqui o segundo sermão no texto do profeta Joel. E nós vamos hoje para o capítulo 2 do livro desse profeta, a partir do versículo 28. Porém, para você que está acompanhando essa série, eu gostaria de fazer antes uma recapitulação breve do primeiro sermão que nós pregamos anteriormente, né? No sermão anterior, nós vimos que os castigos de Deus sobre o povo de Judá, que foram profetizados aqui por Joel, aconteceram em função da rebelião e da idolatria daquele povo. E tanto aqueles castigos quanto o perdão que depois é oferecido ao arrependimento eram cumprimentos da aliança de Deus com Israel. Ou seja, assim como Deus estava cumprindo a sua aliança em mandar os castigos contra a rebelião do povo, da mesma forma Deus estava enviando agora ao povo a oportunidade, o chamado ao arrependimento e ao perdão, demonstrando claramente que Deus mantinha sua fidelidade à sua aliança e que Deus sempre cumpre a sua palavra fielmente. E isso é para nós um alerta muito sério, porque Deus leva a sua palavra a sério. A palavra de Deus não é brincadeira, porque Deus não é um Deus de brincadeira. Ele é Senhor de toda a realidade e, portanto, a sua palavra deve ser crida, temida e obedecida. E uma vez que Deus cumpre a sua palavra, a lição que fica para nós, o chamado que fica para nós é como está a nossa posição em relação à palavra de Deus. Temos buscado ser obedientes, fiéis, tementes à palavra de Deus, ou estamos nos comportando de forma negligente nesse aspecto da vida? Esse é um ponto que nós refletimos no sermão passado. E um outro ponto que nós vimos também é quando Deus chama o povo de Judá, através do profeta Joel, ao arrependimento por seus pecados. E ele faz uma exigência muito séria. Ele fala: rasguem os vossos corações e não as vossas roupas. Ou seja, que o arrependimento de vocês seja sincero, expresso numa mudança de vida, mudança de comportamento em relação a Deus e a sua palavra. E a pergunta que nos cabe então é: como tem sido a nossa tratativa? Como tem sido o nosso arrependimento? Como tem sido a nossa conduta diante de Deus? Quando pecamos, demonstramos um verdadeiro arrependimento e buscamos em Deus a graça para nos afastarmos do pecado, ou tratamos isso apenas como uma mudança meramente exterior, sem uma mudança de vida? Então, foram estes dois pontos que nós destacamos no primeiro sermão dessa série. E agora eu chamo você então para a leitura de Joel, capítulo 2, os versos de 28 a 32. E após a leitura, eu peço que você deixe a sua Bíblia ou o seu aplicativo aberto para você acompanhar a exposição do texto. Então, notem o que diz a palavra de Deus. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Depois disso, o que ele fala aqui é a restauração prometida a Judá. Então, Deus promete aqui derramar do seu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue,
fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, notem bem que o profeta Joel prossegue na sua mensagem profética e ele havia falado então da restauração de Judá, que foi prometida e seria realizada depois do cativeiro babilônico. E então uma nova aliança de Deus começa a ser preparada, só que dessa vez essa aliança não seria como foi a aliança com Israel, com uma única nação. Não, seria uma aliança oferecida a todos os povos. E assim como a aliança oferecida a Israel tinha um sinal, que era o sinal da circuncisão, essa nova aliança terá também um sinal, mas dessa vez o sinal da nova aliança não será um sinal externo, como era a circuncisão que os filhos de Abraão praticavam. O sinal da nova aliança será a presença do Espírito Santo naqueles que fizerem parte dessa aliança. E dessa forma, através desse sinal, desse novo período, as nações serão chamadas a uma verdadeira fé e exortadas a um verdadeiro arrependimento. E, novamente, não é aquele arrependimento meramente exterior, ritualístico, da boca para fora, para, como poderia se dizer, né, para inglês ver, mas é um arrependimento fruto de transformação de vida. Pois bem, essa profecia de Joel, que nós vimos aqui nos versículos de 28 a 32, ela se cumpriu em Jesus Cristo. E isso está deixado bem claro no Novo Testamento. Duas passagens aqui servem para nosso esclarecimento deste ponto. A primeira está em Gálatas, no capítulo 4, os versículos de 4 a 7. O texto bíblico diz o seguinte: Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, no tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de que redimisse os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, nós vemos aí os efeitos do Espírito Santo derramado através de Jesus Cristo sobre os filhos de Deus. E também em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo escreve o seguinte à igreja de Éfeso: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Notem aqui, fazendo um rápido parêntese, que ele fala daqueles que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. É o sinal da antiga aliança que tinha um aspecto externo e era feito meramente por mãos humanas. Prosseguindo a leitura do texto em Efésios,
Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós, no caso Paulo está se referindo nós, né, judeus, como vocês, no caso gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, ou seja, onde o Senhor fará a sua habitação com o seu povo. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, gentios e israelenses, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, nós vemos novamente aqui esse trecho dessa profecia de Joel sendo cumprido em Jesus Cristo. A partir do Senhor Jesus e da sua obra realizada na cruz, em prol da nossa salvação, o Espírito Santo é dado àqueles que nele creem, para que dessa forma Deus habite por seu Espírito no meio do seu povo. Porém, notem que esse derramar do Espírito Santo de Deus sobre todos os povos é um sinal de que haverá um outro dia do Senhor. Notem aqui o que diz o versículo 31 lá de Joel 2:31. O sol se mostrará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, tudo isso daqui, a concessão, o derramar do Espírito Santo e todos os outros sinais que vão se dar a partir daí, estão antecipando aquele dia do Senhor, que aqui é chamado de grande e temível. Da mesma forma, e para você que acompanhou o sermão anterior, se você não assistiu, vai ali no canal e veja novamente esse sermão. Da mesma forma como a praga de gafanhotos, relatada aqui em Joel, capítulo 1, antecipou o juízo de Deus sobre Judá nos tempos daquele profeta, da mesma forma, o derramar do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo está antecipando aquele grande e temível dia do Senhor. E antes que esse dia chegue, o Evangelho é pregado para que seja dada oportunidade de salvação àqueles que ouvirem. Dessa forma foi que o apóstolo Paulo tratou essa profecia de Joel lá em Romanos, no capítulo 10, os versículos de 9 a 17. O que que nos diz o texto da palavra de Deus? Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente
todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vejam como Paulo usa o texto aqui da profecia de Joel. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, sem ouvir a mensagem do Evangelho, a pessoa não tem como crer, porque não conhece a mensagem. Agora, a partir do momento que ela ouve a mensagem do Evangelho, ela toma conhecimento e ela então pode crer. É por isso que, antes que venha o dia do Senhor, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a Igreja de Cristo e ela cumpre a sua missão pregando o Evangelho para que mais pessoas ouçam sobre Cristo e, crendo nele, sejam perdoadas por Deus e salvas da ira divina. Deus restaurou então a nação de Judá após o cativeiro babilônico e preparou então o caminho para a vinda de Jesus Cristo, no tempo que ele, Deus, havia determinado, para que Cristo fosse o Salvador daqueles que nele creem. Deus então derramou seu Espírito e a mensagem do Evangelho hoje é pregada para que haja verdadeiro arrependimento e uma fé salvadora em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso que essa mensagem de Joel se aplica a nós nos dias de hoje. Antes que venha este grande e temível dia do Senhor, como o povo de Judá experimentou, e eles experimentaram o perdão e a salvação de Deus, da mesma forma, esse mesmo perdão e essa mesma salvação são oferecidos pelo Evangelho, que hoje é pregado pela Igreja de Cristo. Para quê? Para que você, eu e todos aqueles que creem em Jesus possam escapar da ira divina contra a rebelião humana contra Deus. E eu pergunto para você: Jesus Cristo já é seu Senhor? Jesus Cristo já é seu Salvador? Como está a sua relação com este Filho bendito de Deus, que veio, pagou o preço da nossa redenção, satisfazendo as justas exigências da justiça divina contra o pecado, em meu lugar e em seu lugar, para que possamos ser salvos pela fé em Jesus Cristo? Pergunto novamente: Jesus Cristo é seu Senhor? Jesus Cristo é seu Salvador? Que você possa refletir nessas palavras, que você possa enxergar em Cristo o seu verdadeiro Senhor e Salvador, para receber a graça, o perdão dos seus pecados e a salvação de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.